Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo a Bíblia. Onde é que nós vamos ler hoje? Tá difícil, né? Hoje nós vamos começar Ruth. Aproveite aí para localizar onde fica Ruth. Essa mina de ouro chamada Ruth e Esther. Já conseguiu localizar? Enquanto você está localizando, deixa eu lhe dizer que chegou quentinha do forno, a mais linda revista, um tesouro, realmente um tesouro, essa revista. E ela está disponível já, né? Para todos vocês. Não é de graça porque é caro para a gente pagar para 100 mil pessoas. Mas cada um, com R$7, com R$6, leva a sua para casa. São mais de 100 mil pessoas que acompanham o nosso estudo e a gente não tem como colocar gratuitamente. Mas você pode levar hoje ainda, quando terminar nosso culto. Vamos então, nós vamos estudar o livro de Ruth, e hoje nós vamos ler só os 6 primeiros versículos, porque no próximo domingo nós leremos os outros versos até o 22. Hoje nós vamos explorar os 6 primeiros versículos. Então vamos ler com força e graça. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Obrigado. Tome assento. Como disse, nós vamos ter 2 estudos no capítulo 1. E no próximo domingo nós prosseguiremos. Nós estamos nos aproximando de um estudo muito extraordinário, fascinante. E a nossa proposta, como vocês já viram, aliás, talvez ainda não viram porque as revistas chegaram só nesta semana e você não pôde adquirir, mas leve essa semana ainda para você poder ler, não perder nenhum detalhe, né? Nós estaremos estudando os 2 únicos livros que têm nome feminino, nome de mulher, da Bíblia, Ruth e Esther. E o nosso estudo é um estudo extraordinário, porque a gente vai perceber que esses 2 livros narram histórias que são muito parecidas com as histórias que a gente ainda hoje acompanha. E esses 2 livros, eles têm assim 2 visões muito interessantes, né? O primeiro, livro de Ruth, ela é uma gentia. Lembra que nós estudamos gentio, grego, pagão, toda aquela história. Ela era uma gentia que se casou com um judeu. E ela pôde garantir que
a descendência, pela descendência dela, viesse Jesus até, Davi. Já Esté, ela era uma judia que se casou com um gentil, o contrário. Mas através também dela, Deus poupou todos os judeus que estavam para ser exterminados no Império Medo-Persa. Então, uma história muito bonita. Eu vou hoje dar uma introduçãozinha pela vivência um pouco maior com o tema, mas a partir de domingo nós teremos mulheres, falando sobre mulheres. É uma das características da nossa igreja, não é? Eu sempre dizia que nossa igreja tinha dificuldade de ser civilizada. Civilizada não tem nada a ver com fé, tem a ver com civilização. Respeitar mulheres, admiti-las como iguais, o que Jesus fez. Nós sempre tivemos dificuldade, graças a Deus que a gente deu passos definitivos nessa direção e a gente pode contar com todos vocês, mulheres. Então, ao mesmo tempo que é muito curiosa essa história e essas porções da Bíblia, nós também temos uma outra curiosidade. Quando vocês tiverem na mão a revista, alguns não costumam ler, mas dê uma olhada na capa dela e lá tem um editorialzinho, um editorial pequeno. Deem uma lida nesse editorial para vocês perceberem o quanto de relevante para a vida de cada um de nós esses dois livros da Bíblia e quão atual eles são também. Ao mesmo tempo que nós teremos belas lições de Deus, da sua palavra, nós também estamos prestando uma homenagem às mulheres do mundo, às mulheres do Brasil, às mulheres do Belém, às mulheres do Pará e, sobretudo, às mulheres de Deus, às mulheres da igreja. O nosso título, que coisa boa! O subtítulo que nós dedicamos nessa revista é A Fé e a Coragem das Mulheres. E ninguém duvida disso. Então, ao mesmo tempo que nós vamos estudar e aprender lições divinas, celestiais, nós também estamos prestando homenagem às mulheres, à sua importância e ao seu valor. Quando lerem o editorial, vocês vão ver duas curiosidades. Quando nós estávamos trabalhando para produzir o nosso guia de estudo, que é de um valor, tá? A Bíblia é a Bíblia, mas não desprezem ter em sua casa e complementar o estudo da Bíblia tendo o manual de estudo. Ele é muito especial. Quando estávamos produzindo esse material, eu fiquei assim impactado, porque eu não gosto muito de ler coisas que só servem para o passado, honestamente. Eu não gosto muito de ver coisas que não são relevantes para o dia de hoje. Há pessoas que só se lembram da história, pessoas do só já fui, já tive. Eu gosto de ver coisas que influenciam o nosso presente. E ao ler esses dois livros da Bíblia e essas duas histórias, para mim pareceu que Ruth estava vivendo os dias de hoje e Esté era uma de nós. E aí, se você ficar curioso, dê uma lida e eu explico a você. Um dos principais dramas de Noemi e de Ruth é a imigração, a mudança. Tem que se refugiar, sair da sua terra para procurar comida ou procurar emprego. Isso é um tema atualíssimo do dia de hoje. Migração. Como vocês vão ver aí, com todo cuidado, quando a gente vem de um lugar
Para cá a gente chama de imigração. Quando a gente vai daqui para outro lugar, é migração. Os dois são migração, certo? Um é espécie do outro. E é dos dias de hoje. Mais do que essa questão da migração, o livro de Ruth fala de viuvez, luto, que é uma coisa que nenhum de nós pode fugir. Há um ditado que diz que morte e imposto são as duas coisas mais certas na vida da gente, e a gente não consegue escapar. É de pagar imposto e de ter que um dia enfrentar a morte. Isso é um assunto que mexe. E nós, no Brasil, e o mundo todo se obrigou e parou para refletir sobre isso. Há 2 anos nós estamos refletindo sobre essa questão da morte. Dentro da nossa casa, nossos parentes. Esse livro de Ruth nos ensina belas lições. Mais do que isso, e atenção, nós temos uma família que estava num lugar onde não tinha alimento. Teve que ir para outro país para ter alimento. Nesse outro país, a morte alcançou a família, mas a morte alcançou a família de modo diferente. Primeiro, a gente sempre acredita que os pais morrem primeiro do que os filhos. Para isso, nós estamos menos prevenidos. Nesse caso, foi diferente. A morte ceifou primeiro o pai e os filhos prematuramente, muito novos ainda. É diferente. Mas tem uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, e por isso eu quero convidar vocês para a gente estudar com muito cuidado esse livro. Essa família era integrada por 6 pessoas, 3 mulheres e 3 homens. As 3 esposas e os 3 maridos. A morte ceifou os 3 homens. Ficaram só as 3 mulheres. Quando estávamos estudando isso e preparando, eu estava fazendo programa na televisão e eu estava fazendo para aqueles que acompanharam comigo Preciosas Memórias, homenageando aqueles que morreram com diagnóstico de Covid, no pico dela. Entre nossos irmãos, mais ou menos uns 150 pessoas. E eu estava acompanhando e eu estava lendo, e eu também sou homem, de que no momento inicial, e aqui nós temos cientistas e médicos, os homens eram muito mais susceptíveis desse vírus, da Covid. Agora está mudando um pouco, mas as estatísticas provam que o vírus matou mais homens do que mulheres. Olha só, que interessante. 3.000 anos atrás, nós temos um quadro. Eu não estou dizendo que seja Covid, e nem estou dizendo que eles morreram por causa de uma pandemia, mas é muito parecido. Ninguém explica, não há na Bíblia, não há quem se arrisca a explicar como é que foram os 3 homens que foram ceifados pela morte. Porque não foi acidente, não foi nada como vai um homem, não foi um crime. Eles morreram, inexplicavelmente. Muito parecido, e se alguém dissesse assim, pastor, o senhor arrisca dizer qual foi a causa-morte dos 3, Elimeleque, Malom e Quilion, eu hoje diria, como leigo, uma pandemia que estava acontecendo naquele lugar, que acometia mais homens do que mulheres. Olha, a gente vivendo aqui essa mesma situação. E quando eu estava fazendo Preciosas Memórias, contando os mortos, teve dia que na nossa igreja 7 pessoas, no mesmo dia, faleceram, sempre mais homens do que mulheres.
Eu tive a notícia e acompanhei de perto uma família próxima à nossa, querido de algumas pessoas aqui, a família do pastor Pompeu. Quem conheceu a família do pastor Pompeu, levante o braço. Do pastor Pompeu está aqui. O pastor Pompeu, um homem querido dessa igreja, e depois ele assumiu um campo e foi pastorear. Ele estava pastoreando onde? Última vez que eu visitei era Oeiras. Não sei se ele estava pastoreando lá agora. E a família foi acometida de Covid. E todos os homens morreram. Ficaram só as mulheres. Todos. Faleceu o pastor, faleceu o filho do pastor e faleceu o neto do pastor. Todos, ele e todos os filhos homens faleceram. Ficaram só as filhas mulheres. Então eu não queria por que não pensar que nós estamos com a página da Bíblia, que a Bíblia, quando a gente quer atentar para ela, ela antecipa, ela já ensina muito antes coisas que ninguém se previne para acreditar. Então é muito curioso isso. Estou dizendo tudo isso para assolar um pouco a vontade de vocês de olharem o livro de Ruth, não só como um romance, mas como um livro que mostra e fala da vida, e que tem muito a dizer para todos nós disso. E o livro de Esther, minha missão hoje é só a introdução. O livro de Esther, todo mundo conhece também como um dos livros mais lindos do mundo, realmente uma história, né, de superação das mais bonitas, uma história de inclusão social, uma história de promoção social. Vocês imaginam o que é uma estrangeira, cativa, órfã, com um decreto de autoridade de que deveria ser morta, com todo o seu povo, ascender ao trono do maior império daquela época, o Império Medo-Persa. Sendo estrangeira, sendo órfã e com sentença de morte. Como é que Deus muda a história toda e essa jovem se torna rainha desse império e salva o seu povo. É muito louco isso. Mas ela se tornou isto porque o império expediu através do imperador, que foi enganado pelos seus assessores, uma lei, um edito injusto, uma lei injusta, que, porque um camarada, ministro do rei, não ia com a cara do povo judeu, ele conseguiu que o rei selasse, assinasse o edito, marcando data para matar todos os que fossem judeus que existisse no seu império. Em 125, 27 lugares imenso, o maior império da época, a lei foi: mata todo mundo. Criança, todo mundo pode matar, injustamente. E aí nós temos dois assuntos que eu gostaria que vocês, ao estudarmos e lermos, abrissem os olhos. O assunto hoje mais preocupante, pelo menos é a minha visão disto, em relação às mulheres, é a violência, é o feminicídio. Todos nós somos chocados pela barbaridade, a barbárie, que é uma mulher se dedicar pelo amor que tem a um homem, aos seus filhos e à sua casa, e dentro da sua casa viver martirizada, viver debaixo de um verdadeiro terrorismo psicológico e até mesmo físico. E mais uma vez, com Ruth, e na pandemia morreram mais homens. Aqui, na vida comum, morrem mais mulheres. Olhe como Deus vai fazendo e traçando para a gente entender a história. Quantas mulheres.
Portanto, o feminicídio é um dos temas. Os maus tratos às mulheres é um dos temas. E Esther trata disso. Mais do que isso, Esther trata de leis injustas contra gente que o único defeito que tem, se é que é defeito, é ter fé em Deus. Discriminado no meio da sociedade. Qual era o problema do povo judeu? O povo judeu lá foi acusado de que eles tinham fé em Deus e que algumas leis não pegavam neles. Primeiro, porque eles tinham um nível moral mais alto. Segundo, porque eles não negociavam. A fé em Deus ensinava eles a ser obediente às autoridades. Com uma exceção, se a autoridade quisesse tomar o lugar de Deus e fazer com que a fé que eles tinham em Deus, Deus é infinito, eterno, não é humano, é quem nos dá vida e tudo mais. E o imperador ou qualquer pessoa quisesse tomar o lugar de Deus na vida de um judeu, ele morreria, desobedeceria. Tem algum povo hoje que se pareça com esse povo? Será que você identifica? Então vamos lá. Leis injustas para impedir que o povo tenha fé em quem deve ter, em Deus. Leis injustas para impedir que cresça e vivam bem um povo que anuncia coisas boas. Vocês já viram isso aqui no Brasil ou não? Qual é a discussão que nós estamos tendo? Quando veio a pandemia, primeira coisa, Supremo Tribunal Federal e outro, fecha as igrejas. Por tempo indeterminado. E claro que cada um de nós diz assim, mas a igreja tem que fechar por causa do ajuntamento. Atenção, igreja não se fecha. Ajuntamento se trata do templo, do local. E alguém diria, não, mas tem que fechar. Eu concordo contigo. Teria que fechar? Não, teria que impedir ajuntamentos grandes. Fechar? Nunca. E quem dissesse assim, vamos aproveitar, e ao invés do ajuntamento, vamos fazer aonde? Vamos fechar a igreja, abra o olho. Tem muita gente que não gosta do cristianismo, e nem da felicidade, nem da fé que alguém tem em Deus, e que se tiver no poder, e puder, fecha definitivamente, e impede definitivamente que o Evangelho de Cristo seja vivido e seja divulgado. Portanto, embutido numa outra lei, numa outra medida, vem o veneno de querer interferir na liberdade da fé que podemos ter no Senhor. E foi exatamente isso que Pedro disse para Herodes, disse para os outros governantes. Disseram assim, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Quando? Quando o homem disser, ou Deus ou eu. Porque em tese, 99% o povo mais ordeiro, mais obediente que existe no Brasil, chama-se o evangélico. 99%. As pessoas não têm nem preocupação conosco. Vocês viram a nossa festa? Nesta nação, faz muitos anos que não se sentam juntos. Presidentes, governadores e prefeitos de partidos tão diferentes. Não se encontram, não param, não vão. Ah, não. E vocês não podem imaginar como foi trabalhoso para a gente ver isso acontecer. Um Brasil que a gente gostaria de ver em Brasília, um Brasil que a gente gostaria de ver nos palácios, são autoridades
brasileiras, independente de partidos políticos, respeitarem a população e somarem esforços para trabalhar em favor do país e se respeitarem e conviverem juntos. Porque esta nação não vai querer matar quem é de esquerda e quem é de partido de esquerda. Os evangélicos não vão querer isso não. E nem de direita também. Nós somos igreja, nós somos povo. Aqui dentro tem gente de todas as ideias, de todas as questões políticas. Nós nos unimos por Deus e pela salvação em Cristo Jesus, e não há portas que se possam fazer. E todas as convicções políticas que cada um de vocês tiverem, tenham como convicção política, mas não tragam para cá para dizer que o céu é de verde, ou de amarelo, ou de vermelho. O céu é de qualquer coração, e quanto pior for o coração, maior a salvação que encontra esse coração. E nós tivemos isto aqui. Claro que eu tive que ficar sentado no meio, claro que eu tive que ter o constrangimento de autoridades não se cumprimentarem uma a outra. Claro que eu fui pressionado para dizer, não pode convidar, ou um ou outro. Claro que nós fomos pressionados duramente, não pode falar, só um ou só outro. E cá no meio aqui dissemos, nós vamos convidar todos, e se der palavra para um, daremos para todos. Todos. E ninguém, alguns criticam, pode dizer o que for, porque tem inveja. Porque não teve outro lugar onde essas pessoas respeitassem, a ponto de aceitar, estarem juntas no mesmo lugar, ouvirem umas às outras. Ouvirem umas às outras. Vocês não podem imaginar o tanto de reuniões que foram feitas. Muitas. E eu preciso dizer isso para vocês, não como reclamação, mas dizendo o que Esté nos ensina. Leis injustas, como é que a gente quebra isto, como é que a gente sai dessa cabo de guerra, de extremismo demais, de tudo é motivo de dividir, tudo é motivo de brigar, tudo é motivo de não respeitar o outro irmão. Como é que a gente sai? Foram muitas reuniões. No dia do nosso culto, 2h da tarde, eu estava sendo chamado e convocado para me reunir com secretários, com seguranças, nunca tive tanta gente só para perguntar, pastor, como é que o senhor vai assegurar que lá dentro não vai ser vaiado um e aplaudido o outro? Como é que o senhor vai assegurar que lá dentro, quando um falar, não vai agredir o outro? Como é que o senhor vai assegurar? Eu não quero na primeira fileira ninguém do outro. E cá comigo dizendo, amigos, eu não estou convidando vocês para um comício, eu estou convidando para um culto. Um culto. Um culto. Um culto. Um culto. E cada vez mais, né, terminado tudo, eu fiquei pensando, eu digo, sabe, talvez eu não convide mais nunca. Porque festa é para a gente estar descontraída, é para a gente ir para o culto, para ser abençoado, para louvar, para pular, e a tensão é muito grande, um puxa, outro puxa, outro puxa. Mas aí ao mesmo tempo dizendo, mas espera aí, a igreja também é para eles não são acostumados à igreja, e o jeito que a gente tem de conseguir aproximá-los do Evangelho é nessa hora. Então eu não posso ser covarde por causa do meu conforto, porque A diz B ou C, de ter a oportunidade de que ouçam pelo menos alguma vez, sentado um ao outro, e vejam que não vale a pena extremismo, não vale a pena individualismo. O Brasil é muito grande, o Brasil depende, todos nós, somando forças e recursos juntos, ainda não resolvemos todos os problemas, por que nos dividir? Então, um trabalho intenso, vocês vão ler no livro de Esté, o trabalho intenso que Esté teve, e que Mardoquai teve, também chamado de Mardoqueu, para tentar fazer com que a convivência fosse existir ali. E que lições
Provavelmente você via isso só como um conto de amor, de romance, de casamento. Olhe que você vai ver tudo que está acontecendo, você vai estudar e vai ver nesses livros. Que riqueza, que oceano de conhecimento nós teremos daqui para frente. Daqui para frente. Resultado, passou, nós tivemos o culto. Os incômodos, às vezes o irmão me ligava assim, pastor, estou numa fila aqui, isso não é possível. A autoridade ligada dizia, pastor, não pode, e essa fila aqui, não sei. Eu digo, calma, cocada, calma. Se eu disser para vocês o tanto de dia que eu estou trabalhando para ter calma, para ser possível, mas todo mundo, quando chega diante do presidente, fica alegre. E os presidentes antigos nunca pisavam numa igreja. E nós estamos tendo a felicidade de ter todo aniversário nosso, presidente, governador, prefeito, juízes. Daqui uns dias vamos ter, se Deus quiser, um juiz do Supremo Tribunal Federal conosco, porque a igreja existe para discipular o país. A igreja não é só de pobre, a igreja não é só de direita, a igreja não é só não, a igreja é para todos. E o valor da igreja é quando todos os diferentes respeitam ela e se sentam juntos e deixam as armas para trás enquanto existir. Nós temos que nos preparar, senão Deus vai levantar outros. Nós somos a igreja mãe. Eu acredito que nós vamos ter sentados aqui, domingo pela manhã, governadores. Nós vamos ter sentado aqui domingo pela manhã que Deus levante presidentes. Nós vamos ter sentado aqui que Deus levante presidente dos tribunais. Nós vamos ter sentado aqui e nós já temos, vocês talvez não saibam, mas são coisas que só Deus faz. E as pessoas findam dizendo, olha, a Assembleia de Deus, ela é diferenciada. A Assembleia de Deus é respeitada. Por exemplo, nós tivemos aqui nossa convenção e foram 370 pessoas. Poxa, eu não sei nem se eu mandei algumas fotos aí que caberia. E eu não estou fora do que eu estou dizendo, não, porque provavelmente os próximos professores vão dizer muito mais. Mas isso foi como o Espírito de Deus me falou ao longo desse tempo que a gente está lendo, estudando e preparando. Ruth, um presente de Deus. Não sou eu que escolho esses livros, não. É de acordo com o que vem, com os escritores, com está tudo pronto, está no momento certo, e eu não faço questão de que seja a ordem que eu pedi, porque eu acredito no Espírito de Deus que vai colocando as coisas, e para mim, gente, esse ano, nós quando estudamos Josué, nós estudamos na hora certa, Josué. Agora que nós estudamos Gálatas, Efésios e Filemão, vamos entrar em Ruth e Esté, e vamos terminar o ano com Mateus. E o livro de Mateus que nós vamos estudar no final do ano, nós vamos estar Natal, época de Natal, Mateus, nascimento de Jesus, tudo legal, tudo. Escrito, nosso manualzinho, por pessoas também aqui da nossa casa. Inclusive Mateus, quando começou a ser escrito, uma pessoa daqui, um irmão nosso, que vocês vão conhecer depois, juiz, disse, eu quero escrever. Eu achei muito legal, porque geralmente juiz, pessoal do judiciário é muito recolhido, não quer fazer muita coisa, não quer, se recolhe para tudo isso. Vê, tem mais um aí, vê se está, Rebeca, tem mais umas 3 fotos. Bom, e aí ele aceitou, gasta tempo, que não é brincadeira. Escreveu uma lição dessa aqui, as pessoas pedem 6 a 9 meses, é um parto, porque não tem o tempo todo. E a inspiração não vem toda hora. E nós vamos, quando começar a estudar Mateus, nós estaremos estudando Mateus, escrito por um irmão nosso. Está sentada aqui a família, conhecida nossa, que não é mais nem juiz, agora já é desembargador de justiça. E para ser desembargador de justiça, o camarada tem que ter inteligência, tem que ter indicação curricular, mas depende de uma assinatura de autoridade, o presidente da República. E vai uma lista tríplice para lá, e a briga é feia lá. E a gente é o menor de todos os povos, mas conseguimos. O primeiro desembargador de tribunal da Assembleia de Deus em Belém, que se tem história. Porque lá não entra de qualquer jeito, e o pessoal é fechado. Eu não vou dizer tudo para vocês, mas só entra lá, e uma das condições de entrar lá é que não seja evangélico.
Todo mundo está falando contra. O primeiro presidente. Por que tem que ser evangélico? Tem até crente que não está orando por isso. Não pode ser evangélico não, como se evangélico fosse lixo. Evangélico é brasileiro, evangélico é cidadão, evangélico é inteligente, evangélico tem valores maiores do que quem não é. Evangélico não trabalha porque os outros veem, evangélico trabalha porque sabe que um dia vai prestar conta a Deus, e ninguém foge disso. Os outros escondem, fazem, pensam que prestam conta ao tribunal de contas. E a gente diz, não pode ser um evangélico. Pode, nós precisamos chegar lá. Nós precisamos de rainhas Estés nos palácios. Sejam esposas ou precisamos de Daniéis e José. E aí, nossa Assembleia Convencional, veja que delicioso a gente pegar a Bíblia e não estar tratando de um objeto de museu. Na nossa Assembleia Convencional, multidão aqui, a gente não teve nem condições de orar um por cada um. Por falar nisso, até na próxima ceia, eu vou estar convidando todos que são de Belém para na ceia estarem conosco, que foi de todas as cidades, para a gente fazer mais esse complemento individual com cada um. Nós tivemos, olha que coisa interessante. Bom, coloca primeiro o meu indígena, por favor, para a gente começar de onde deve. Olha aqui, tem a outra foto dele já toda sem máscara. Olha aqui, esse é um indígena caiapó, lá do sul do Pará. Tem um que eu estou de olho aberto, mas mandaram de olho fechado, não tem problema não. Tá? Tá aí, opa, abriram o meu olho. Mas tem um outro também que eu estou de olho aberto. Mas vamos lá, bota de volta aí o olho fechado, mas o índio bonito. Tá bom. Olha aqui, ó, que coisa extraordinária. Foi consagrado a pastor. Vai tomar conta da igreja na tribo Caiapó. Não é bonito isso? Nós estamos mais acostumados com isso, não é? Algumas coisas eu guardo. Veja essa outra foto, pela ordem que vier. Olha essa foto. Essa foto de uma família muito querida. E esse irmão que aí está, sabe qual é a profissão dele? Treinador de clube profissional de futebol. Esse irmão rodou o Brasil todo. Ele não ia mais em nenhuma igreja Assembleia de Deus, porque quando ele ia, os pastores metiam o cacete nele. Ele contou para mim que uma vez ele levou o clube, todos os atletas, levou para a igreja. O pastor, em vez de pregar o evangelho, meteu a lenha no esporte e disse que a igreja não precisa disso. E os jogadores saíram e disseram, nunca mais eu volto. Eu não entendo que igreja, que pastor é esse. Porque o evangelho é para quem precisa, não é para você não. Isso aqui não é vitrine de perfeitos, isso aqui é casa de salvação. E crente cheio de dedos, cheio de ponta, que diz assim, eu não quero ver a mãe de santo, não quero ver o pai de santo. Morra e vá logo para o céu. Porque aqui, quanto mais gente que está fora do evangelho sendo alcançada, que sentem nesse lugar, mais a glória de Deus se manifesta, porque os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E esse irmão veio para cá e ficou com a gente um pouco de tempo. E o Espírito de Deus falou, e eu conversei com alguns pastores, disse, olha, esse irmão, e ele foi consagrado. Ele perguntou, pastor, eu preciso deixar de ser técnico? Eu digo, não faça isso. Eu quero assinar um acordo contigo. Tu não deixas de ser técnico e eu não vou ser técnico. Tu continuas sendo um pastor para cuidar de gente que é atleta, de gente que gosta de física, dos treinadores dos clubes do Brasil que estão aí quase se perdendo, muitos pela cocaína. O seu púlpito são os atletas, os treinadores, as estrelas que aí estão. Um pastor para cuidar dessas pessoas. A família dele veio de longe. E agora estão dizendo que vão se mudar para cá, porque na cidade onde eles estão, o pastor não vê isso. E eu não estou chamando ninguém para Belém,
Agora está muita gente saindo de Belém, indo para outros lugares à procura de trabalho, como fez Ruth, Noemi. No ano passado, nós expedimos 400 cartas de mudanças de membros dessa igreja para Santa Catarina e para o Paraná. Nessa convenção, nós recebemos 2 comitivas de pastores que já estão com 13 igrejas em Santa Catarina para paraenses. Porque os catarinenses, alguns, não todos, são de descendência estrangeira, pele muito branca, estão discriminando os paraenses nas igrejas onde estão. E esses pastores vieram aqui, 13 igrejas. Estou contando para vocês, está aqui, o problema existia. E a Bíblia nos ensina, faz muito tempo. Será que nós vamos repetir os mesmos problemas do lado errado? E essa família diz que está querendo vir para cá. Se eles vierem, o que eu vou dizer para ele é, toda vez, quantos técnicos do Paysandu muda por ano? Perdeu 3 técnicos para você evangelizar. Quando ele chegar aqui, já vai no aeroporto e diz, olha, sou teu irmão da Assembleia de Deus, técnico contigo, conta com a gente aqui com as nossas orações, visita a igreja. Quantos jogadores chegam novos aqui, sem família, ficam jogados aí, bebendo cocaína, gastando dinheiro, se perdendo? Vai lá e cuida dele. Eu não posso, você pode. Tem outra, essa foto. Nós estamos falando que nós precisamos de Estés e precisamos de Ruths. Essa foto é uma foto emblemática. Nós fomos à Assembleia Legislativa no dia da sessão solene de homenagem dos 110 anos da nossa igreja. E nós fomos à Assembleia Legislativa. Chegamos lá, esse cidadão que está do meu lado é o deputado Chicão. Ele é presidente da Assembleia Legislativa do Estado, portanto, presidente do Poder Legislativo. Alguém diz isso e nada é a mesma coisa? Não é. O que se escreve nessa Assembleia é o que eu vou ser obrigado a respeitar. É daí que sai. Que o governador vai ter que ser obrigado. É daí que sai. Um presidente maléfico, leis maléficas. E aí eu fui. Chegamos lá, aquele negócio, forma a mesa. Aí chamaram. Presidir, presidente, deputado Chicão. Compor a mesa, deputado Raimundo Santos, proponente. Representante do Poder Executivo, Raimundo Santos Júnior, secretário adjunto de Cidadania. Representante do Poder do Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, subprocuradora Ubiragilda, que mais? Deixa eu ver se eu lembro. Bom, e pastor da Assembleia de Deus, lá foi eu, a mesa toda. Pela primeira vez, gente, quando eu cheguei aqui há 25 anos, era eu e mais um na mesa crente. Toda a mesa sem que nós tivéssemos escolhido, né? Eles foi que convidaram. Toda a mesa, membro da Assembleia de Deus, gente. Toda. Toda. Eu tive que pedir perdão quando eu fui na tribuna. Por quê? Porque daquela mesa, membros dessa igreja, congregados aqui, existiam pessoas que eu nunca abracei. E que vem aqui há 5 anos, 10 anos, principalmente da pandemia. Minha primeira palavra quando eu assomei foi, eu quero pedir perdão à senhora, ao senhor, por quê? O meu primeiro abraço no meu irmão, a autoridade está sendo dada aqui na Assembleia Legislativa e não na Assembleia de Deus. Eu já deveria ter abraçado lá. Mas não é culpa só minha não, porque vocês sabem, quando termina o culto, em momento normal, eu sou o último que saio, eu gosto de abraçar a gente, antes e depois. Agora, nem tanto, menos por mim e mais por vocês, porque se eu ficar, eu sei que muita gente vem, e se tiver um foco de infecção aqui, vão dizer que foi o pastor e a Assembleia de Deus. Eu sou um pastor que gosto, convido. Até no culto digo, quando terminar o culto, todos vocês estão visitando, vem aqui, vamos tirar uma fotografia. Somos irmãos comuns. Aí, meu amigo,
olhe só esse problema. Esta irmã que está do lado da Rebeca, sou eu e Rebeca, e essa é uma família. E essa que está de máscara aí, mais parecendo até uma Mulher Maravilha, não sei qual é, como é o nome, dessa de desenho, não sei se é Maravilha, qual é um personagem assim, bem escuro, é nossa pastora. De azul, pois é, mas ela está com a máscara maior, só está o olhinho assim, a ninja. Isso é a nossa pastora Silene. É a nossa pastora lá no centro da cidade, ali naquele prédio, na Praça da Trindade, aquele prédio que está desmoronado, que foi palácio, foi tudo, que está conosco, que nós vamos recuperar, igual fizemos o museu. Dê uma olhada no que Deus está fazendo. Ela é a pastora, e ela tem um dom especial. E essa mulher que está com a Bíblia na mão, ela é esposa do presidente da Assembleia. E ela foi consagrada pastora da nossa igreja aqui sábado, meu amigo. Ela não foi consagrada porque é esposa dele, não. A gente nem sabia. E ela estava lá na solenidade. E ela veio comigo e disse, que alegria, meu pastor, de lhe dar um abraço. Me deu um abraço, você deu um abraço efusivo. Ela disse assim, olha, eu sou esposa do deputado Chicão, ele gostou muito da sua visita, e sábado, Deus vai cumprir uma das maiores promessas que me fez a vida toda. Eu vou ser consagrada pastora na Assembleia de Deus. Eu nem conheço, eu tenho um defeito. Por exemplo, pastor Elias hoje vai se despedir, vai fazer falta, mas Deus vai levantar alguém para continuar. Ele tem uma facilidade maior de visitar irmãos. A gente diz para ele, pastor Elias, está chegando aí um irmão empresário, tal irmão tal, ele tem facilidade, ele é um empresário para isso. Eu, como pastor, há 44 anos, eu tenho dificuldade de me aproximar de quem tem muito status. Por quê? Para a pessoa não dizer que eu estou interessado, para a pessoa não dizer que eu penso em dinheiro, para a pessoa não dizer que tudo, às vezes até eu sou injusto com pessoas que merecem um cuidado muito maior, porque eu tenho um dever de cuidar de todas as pessoas, e não ser um pastor de grupos nenhum. Talvez agora eu vou até ter que me cuidar um pouco mais para poder preencher a lacuna que o pastor Elias. Por quê? Porque essas pessoas precisam de salvação. Se o evangelho não é só de rico e não é por posição, ele não é só de quem é pobre. O evangelho é de todos igualmente. E é isso que nós estamos estudando. Não falte, leve, porque aqui é que está. Se você ainda não viu isso lendo a Bíblia toda, você vai ver isso colocado aqui, do seu dia a dia. Aproveite para, ao longo desse nosso tempo, copiar Esté e Ruth. 3 versículos por dia. Quando nós terminarmos o estudo, você terá os 2 livros copiados por você. Copiados por você. Algo maravilhoso, algo extraordinário. E para findar, coloca aí então, passando a responsabilidade já para uma mulher que virá segunda-feira, coloca para mim, por favor, o esboço, para que vocês não imaginem também que geralmente eu faço isso, não é? Olha, nosso estudo de hoje é Ruth 1, a trágica imigração de Belém para Moabe. Nós só lemos os 6 versículos, porque os outros vão ser da próxima lição. Olhe só, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus filhos. Qual verdade? No mínimo, nós vamos levar 1000. Você me ouviu um pouquinho, e eu espero ter falado dirigido pelo Espírito Santo, e a forma que eu sei que é dirigida por Ele, uma das principais é, não falei nada do que planejei. E senti que o Espírito de Deus ensinou, inclusive a mim, porque eu não vim aqui só para ensinar vocês, eu venho para aprender. E quando o Espírito de Deus tira a gente daquilo que a gente vai ensinar, e ensina para todos, é um espetáculo. Eu vou sair daqui hoje, melhor do que eu cheguei, melhor do que eu pensei. Mas leia comigo bem forte, para a garganta não ficar rouca. A verdade prática, vamos lá.
via tragédia, via o que for, não podem vencer. Para nós, coisas ruins tiram a gente do prumo. Para Deus, nem a morte, nem a tragédia. E o estudo que nos espera, que não precisa mais do próximo domingo as pessoas tocarem, o livro de Ruth. O nome é o nome de Ruth. Por que o nome de Ruth? Porque Ruth é a principal personagem. Só por isso. Poderia ser o nome de Noemi. E poderia ser o nome de Elimeleque, se fosse pensar nos primeiros, nos pais mais importantes. Ruth, o nome Ruth quer dizer companheira, companheira, pessoa que todo mundo gosta de estar perto. O autor e a data, não se sabe, nem o autor nem a data, há presunções. A primeira presunção é de que o autor seja Samuel, o profeta Samuel. Por quê? Porque a história acontece no tempo dos juízes e Samuel foi um dos mais proeminentes. Portanto, se tivesse sido escrito ali, no tempo que a história aconteceu, as pessoas dizem que o estilo parece muito com o estilo do livro de Samuel. Mas outros dizem que é impossível que seja no livro de Samuel, que seja Samuel. Por qual razão? Porque no capítulo 4, verso 17, se alguém tiver o microfone e estiver pronto para ler, pode ler para mim? Olha o que diz. O livro termina, tem alguém que possa ler alto, só para a gente dizer que cumpriu a missão? Quando eu começar a falar muito sem ler a Bíblia, não é porque eu não vou ler não. Mas o verso 17, olha o que o verso 17 diz. Já? Nasceu um filho a Noemi, e eles o chamaram de Obed. Ele é o pai de Jessé, o pai de Davi. Ok? Nasceu um filho de Ruth, mas a avó, desfrutou maior, a Noemi. E o seu nome é Obed. Ele é o pai de Jessé e de Davi. Como o livro termina falando de Davi, que é 400 anos depois, dar a oportunidade da pessoa pensar que o livro foi escrito depois de Davi reinar, para poder esse versículo ser verdade. Mas nós que cremos em coisa diferente, nós podemos pensar diferente. Ora, o Espírito poderia ter ao autor dado isso como revelação. Não quero dizer que é não, mas só para a gente não ficar de um lado ou do outro, não é? Ou Samuel poderia ter escrito os 3 primeiros capítulos da época e o último capítulo ter sido complementado por alguém depois de Davi, que afirmou que ele, Obed, gerou a Jessé, que gerou a Davi. Então, por essa razão, fica em aberto, tá? A data desse acontecimento, desse episódio que nós estamos tratando aqui, é mais ou menos 600 anos antes de Cristo, a história. E a data, 1.400 anos antes de Cristo. E Davi reinou 1000 anos antes de Cristo. Então, é uma diferença de 400 anos. Mas isso, só para vocês, depois, se alguém quiser atrapalhar a vida de vocês. O drama da imigração. Pastor Elvis, fica em pé aí. Fica em pé aí, Slane. Tem algum venezuelano aqui, por favor? Alguém que veio da Venezuela nesse momento? Esse casal aqui, quem mais ajudou na nossa casa de apoio aqui de venezuelanos e no abrigo dos índios Araus? Quem ajudou? Fica em pé. Todos. Rebeca, eu vi muito vídeo, era tu mesmo? Quem mais foi para o Araus? Quem mais? Quem mais continua ajudando os venezuelanos? Está aqui, ó. Brasil, Belém do Pará. Não tem fronteira com nada aqui. Belém não tem. O Pará tem com algum, mas não é a Venezuela. Aqui, nesta cidade, mais de 2.000, 3.000 venezuelanos, sem eira nem beira, chegando aqui, sem comida, sem roupa, sem vestido, sem nada, e arrasado até o fim. Drama da imigração. Nossos irmãos que estão indo para Santa Catarina, nossos irmãos que estão indo para os Estados Unidos, eu conheço.
Quantos aviões estão chegando dos Estados Unidos com brasileiros algemados, deportados dos Estados Unidos para o seu país de volta? Ninguém imigra por qualquer coisa. É preciso ter um problema muito sério, geralmente guerra, fome, perseguição política, família, emprego. A pessoa vai pensando que vai para o melhor. Só que o melhor lugar que existe é a terra onde a gente é. Os outros servem para uma incursão, para a gente fazer de passagem. Um dos versos que eu não lembro agora se é Gonçalves Dias, mas que todos nós estudamos e sabemos citar, uma poesia, até eu não esqueci. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quem me dera... Como é que é? Cadê os literários? Me ajude, quem me dera, Deus, que eu não morra antes que eu volte para lá. A terra que a gente nasce é a terra que nos chama de volta. E todas as pessoas que saem da sua terra vão por alguma razão, mas elas desejariam ter ficado. Uma razão arrancou elas, e nós precisamos, a Bíblia diz, cuide dos estrangeiros como os estrangeiros fosses com eles. Jesus se preocupou. Drama da imigração. Minha recomendação, não se movam do lugar onde vocês estão, a não ser por uma causa segura e nobre. O melhor lugar é o lugar onde a gente está. O melhor lugar. O melhor lugar. É tanto que a Bíblia diz, nos últimos dias, na vinda do Senhor, diz assim, quem estiver no eirado não desça para o campo, quem estiver no campo não suba para o eirado. Fica onde você está, ver a providência de Deus. Não é proibido de se movimentar, mas não fica brincando, saindo de um lugar para outro, pulando de um lugar para outro. Tá? Porque cada mudança é uma trauma para a família. Pode não ser para o pai, mas pode ser para a mãe. Pode não ser para a mãe, mas pode ser para o filho. E não se pode brincar de estar para cá e para acolá. Eu li uma vez e eu concordo. Uma pessoa que disse, 2 mudanças equivalem ao incêndio completo da casa. E o que ele estava dizendo? 2 mudanças quebra todos, uma mudança quebra metade dos móveis, metade do que se tem para se mudar. 2 é como se tivesse quebrado tudo para começar a vida. O drama da fome, não vou falar. Missão contra a fome. Eu fico muito feliz de estar olhando uma coisa dessa. Missão contra a fome. Nós vamos dar comida até Jesus voltar para as pessoas. Nós vamos dar comida. Um dia desse, um pastor chegou para mim e disse, eu não sei porque vocês dão comida, eu não sei porque você constrói casa, eu não sei porque vocês têm missão de estudo. E hoje ele diria para a gente assim, eu não sei porque vocês construíram um elevador para o irmão Alain, vocês têm que chegar lá e orar, repreender, Jesus curar. Nem Jesus curou todo mundo. Desculpa de amarelo, não quer trabalhar, só quer orar, ora, trabalha e vigia. Enquanto Jesus não cura, ajuda. Mostra a tua fé com as tuas obras. Mostra a tua fé. Que alegria, era fome lá, terra de Moabe. Outros deverão dizer, mas deixa eu dizer só, bota por favor aquele mapa de Moabe só para me ver, aqui ó, terra de Moabe está aqui ó. E aqui está onde ele estava Noemi. Quem estudou conosco aqui, Josué, sabe que o povo de Israel veio daqui, estava acampado aqui na terra de Moabe, e o Senhor Jesus, o Senhor Deus mandou que eles conquistassem a terra de Canaã. Aqui era o lugar deles, aqui era a terra deles. E faz pouco tempo que aconteceu, porque está no tempo dos juízes, Josué foi o primeiro deles. Pouco tempo que eles tinham conquistado aqui, Elimeleque, por alguma razão, ninguém pode dizer qual, resolveu voltar. Eu não sei qual foi a razão, disse que era por causa da fome. Eu, olhando tudo, não gosto de explicar, culpar ninguém, mas para mim me parece que é uma das poucas coisas que mexeria com Deus, que fome, Deus provê, é alguém dizer, eu vou voltar atrás. Eu vou fazer
a rota contrária ao que Deus mandou. Eu não vou conquistar, não vou ficar, não vou crer, eu vou retroceder. A Bíblia diz que quem retrocede, Deus não está. Para mim é a única pequena explicação. Porque comida, vocês vão perceber que talvez... Então, olha só, aqui é rota de Josué para conquistar a terra que Deus deu, conquistou tudo isso aqui. Rota de Elimeleque, voltando para Moabe, terra da escravidão. E o povo de Moabe era inimigo do povo de Israel. O povo de Moabe já tinha invadido aqui, depois de Josué, durante 18 anos escravizado, uma tribo de Judá. E eles resolveram ir para esse lugar. Vamos voltar então? Terra de Moabe. Possíveis alternativas, a gente fica pensando, será que Elimeleque, será que Noemi, a única alternativa era ir para Moabe? Alternativa é sempre bom. É muito ruim quando a gente não tem escolha, a gente não tem alternativa. Quando você estiver diante de um problema, peça para Deus, Senhor, me dirige, Senhor, fecha a porta, ou me mostra que alternativa eu tenho, porque quando a gente está com problema, a gente fica cego, obstinado, a gente só vê problema, só vê aquela solução, quando tem tantas outras coisas. Peça para Deus abrir sua mente, quais são as alternativas? Será que Elimeleque só tinha alternativa de Moabe? Claro que não. Tinha alternativa de ficar em Belém, terra dele, da família dele, passando baixo um pouquinho, mas daqui a pouco, como nós vamos ver, 10 anos depois, era o lugar onde tinha mais abundância de alimento na terra. Portanto, dá para passar às vezes, não dá para a gente ficar só no alto, só na crista da onda, só está onde está. O dinheiro está bom ali, o emprego está bom ali, o emprego está bom. A gente tem que aprender a passar um valezinho, para esperar a vitória que vem em seguida. Uma alternativa, ficar em Belém. Outra alternativa, procurar a terra de seus irmãos, das outras tribos de Israel. Outra alternativa, acontece muito aqui, vocês não sabem disso. Mas eu vou para uma terra onde o povo adore ao mesmo Deus que eu adoro. Onde seja fácil eu manter a minha fé. E era exatamente o contrário. Moabe era um dos lugares mais idólatras e perverso na fé. Ele escolheu o pior de todas as alternativas. Deus sabe por quê. E ainda assim, com toda a tragédia, o final da história é um final abençoado. Possíveis alternativas, tomara que você tenha alternativa. Morte e viuvez. Camarada, eu não consigo ver um livro desse, eu fico muito... Morte e viuvez. Tem coisa mais dura? Não tem. Não tem. Para nós que temos esperança, a Bíblia diz, não sejam como os demais que não têm esperança, não se desespere, consolem uns aos outros, não é o final. A gente ainda chora, a gente fica triste. Imagine uma senhora sair e na terra estrangeira, sem eira nem beira, sem marido, e sem os 2 filhos, tendo que conviver e cuidar e adotar como filha 2 mulheres estrangeiras. Era a companhia que tinha. Imagine. Morte é duro, mas mais do que isso, viuvez. Por isso que a Bíblia diz, cuidem das viúvas. A religião pura e verdadeira é cuidar, visitar as viúvas. Viuvez precisa cuidado. Morte do esposo, viuvez. Casamento e morte dos filhos. Eu vinha conversando com a Rebeca, eu disse, Rebeca, é correto dizer que Noemi ficou viúva e órfã? A Rebeca disse, não, órfã é só de pai. Eu digo, mas acabou, só ficou ela, ficou no... Como é que eu digo dos filhos? Que nome eu posso usar? Eu não encontrei. Alguém me ajuda? Quando uma mãe perde todos os filhos, ela fica o quê? Desamparada não é uma palavra que todos ficam. A viúva fica desamparada e tal. Eu só encontrei uma, não existe. Ela ficou sozinha, órfã de tudo. De marido. Ajuda. Mas vamos lá que dói mesmo. Dói
é órfã, não tem ninguém. É viúva, não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém, mas não é ponto final. Não tem ninguém, mas mesmo quando a gente comete erros, mesmo quando a gente fica e deixa Deus para trás, Deus não se esquece de nós. Pode ser que uma mãe que amamente um filho se esqueça de amamentar. Deus não. E a história começa. E Noemi não desiste, porque 10 anos, está escrito aí, não vou ler mais, meu tempo já foi. 10 anos se passaram. E Noemi, que não tinha ouvido e nem olhos para pensar na terra de onde ela veio, ouviu que havia fartura de comida na terra dela. Que o campo do seu marido, a terra do seu marido estava produzindo à vontade. Ela diz, eu vou voltar. E ela voltou. E quando ela voltou, diz a Bíblia que estava na colheita da cevada. Era comida exportada. O campo dela já estava rico, já tinha interessado em comprar o campo dela. Ela chegou e disse para Ruth, Ruth, vai colher tanta terra, tanta coisa. Eu saí daqui rica, estou voltando pobre, mas olha quanta terra. Daí a gente dizer, será que ao primeiro momento de adversidade que a gente sofre, a gente tem que abandonar o lugar onde está? Ou a gente pode esperar um pouquinho às vezes, porque antes que precise ir e voltar, sofrer as marcas dessa ida, voltará a ter abundância. Fique em pé comigo. Eu te convido para mergulhar num oceano de bênçãos. Que coisa extraordinária. Para mim, gente, vou dizer para vocês, tem um versículo no livro de Ruth, que é o meu versículo quase que preferido. Ruth capítulo 3, verso 18, não precisa colocar. Eu já preguei muito sobre isso, e para mim é uma das coisas mais lindas que existe. Diz assim, vê se está aí, Ruth 3, 18. Noemi que dizia que era amarga, Noemi que dizia que estava pobre, Noemi que dizia que a mão de Deus pesou sobre ela, dando um conselho para Ruth. Olha o conselho que ela dá, quando ela chega em Belém. Então lhe disse Noemi, leia comigo, vamos lá. Minha filha, até que saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Quem estava falando? Quem era a filha? Quem era aquele homem? Boaz. Quanto tempo a decisão viria? Ainda hoje. Se você consegue um Deus que resolve um problema de viuvez, um problema de gerar ascendentes, um problema de casamento, um problema econômico de pobreza e fome, um problema de imigração, para que você não fique com vergonha, diga eu não vou voltar para minha terra nem para minha família porque eu estou com vergonha. Não, eu vou. Como filho pródigo eu vou, por quê? Porque na casa de meu pai até os trabalhadores têm comida na casa do meu pai. Eu vou e vou dizer, pai, pequei contra ti, eu quero estar aqui. Eu não quero nem ser considerado teu filho, eu quero ser um contratado. E o pai abraçou. Deus disse para Noemi, diz para Ruth, que esses problemas todos, que ninguém sabe resolver de uma vez, que não dá para resolver de uma vez, no meu coração, esse Senhor Deus está dizendo que vai ser resolvido tudo hoje. Tudo hoje. Descansa, minha filha, porque agora quem vai ficar preocupado é Boaz. Vai se virar para resolver o problema todo com o outro, vai resolver tudo. Descansa que Deus está trabalhando e hoje vai ter a solução do teu problema. Eu quero profetizar para você, é fácil, hoje. Qual o problema? É muito problema que você tem. Só Deus, esse monte de problema, entregue para Deus. Porque ainda hoje,
Se a causa é da justiça, o juiz vai ficar preocupado entre hoje, amanhã, depois. Se é no trabalho, o patrão vai ficar preocupado para resolver esse problema. Se é no casamento e na família, alguém vai ficar preocupado. Hoje, Deus nos leva ungindo nossos futuros estudos aqui. As pessoas que vão trazer-nos e nos conduzir. Aumenta a nossa fé. Grava no nosso coração a tua palavra e ajuda-nos a praticá-la. No santo nome de Jesus. Amém.